Olá, Leão, leoninos e leoninas, esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões usando o tarô e o baralho cigano para todos os signos. Então, as previsões aqui do canal são coletivas e atemporais e intuitivas, então pega só aquilo que servir para você, o que não servir você deixa de lado, que vai servir para outra pessoa, e fica até o final do vídeo porque a mensagem pode estar em qualquer parte desse vídeo. Já te convido também para ver as suas outras previsões, ascendente, Vênus, Júpiter, o que você quiser investigar. E fica até o final que eu tenho um recadinho sobre a queima de karma com Shiva que acontece dia 18 agora. Então vamos lá, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, comenta comigo o que ressoou. Bom, o cão voou junto com o cavaleiro. Vamos ver. Eu apelo à espiritualidade, na luz e no amor para que eu possa trazer a mensagem com clareza, amor e verdade para Leão. Por favor, Leão. O que Leão precisa saber? A carta da cigana. O cão com o cavaleiro aqui tá me trazendo a chegada de alguém importante na sua vida, Leão. A carta da cigana aqui, ela tá numa energia de fluidez. Pode estar representando para alguns de vocês uma mulher chegando na sua vida, que pode ser tanto como uma amiga como um relacionamento, tá? Mas é uma pessoa importante, tá? Que vai mudar alguma situação na sua vida. O cão, ele é muito fiel, uma pessoa confiável. Pode ser a ajuda de alguém também, tá, Leão? Pra você. Vamos dar uma olhada aqui no tarô egípcio para complementar. O que mais, por favor, para Leão? Essa carta, ela fala de ajuda espiritual. Então, na verdade, Leão, o que tá vindo é ajuda espiritual de uma mentora ou de alguém que já morreu na sua família, tá? Alguém muito importante, porque tá trazendo para você a solução de alguma coisa. É a ajuda espiritual que você estava pedindo. Sabe quando a gente pede uma solução para o universo, né, ou alguma coisa no sentido, alguma coisa que a gente precisa lidar e não está conseguindo? Aqui tá me mostrando que a sua ajuda tá chegando, tá? Você vai ter sim essa ajuda espiritual, ou é uma mentora, tá? Ou é alguém que já morreu da sua ancestralidade, pode ser uma mãe, pode ser uma avó, mas que de fato tá trazendo a força da espiritualidade na sua vida, te ajudando de fato. Porque o cão, ele também é uma carta de ação, né? De alguém que zela pela gente, que cuida da gente, que é fiel, né? O cão é fiel, que é o nosso bem, né? Vamos ver o que mais, por favor, para Leão. Para alguns de vocês está relacionado a algum tipo de herança, tá? Essa herança, ela pode ser tanto uma herança espiritual, tá? A cura de algum karma espiritual que ficou, né? Vai passando de geração por geração essa parada. Aliás, eu coloquei um vídeo esses dias falando sobre karma e eu falo sobre karma de família nesse vídeo. Dá uma olhada, é uma capa colorida, karmas, por que fazer queima de karma, enfim, tá? Essa herança, ela pode ser tanto uma questão espiritual, a libertação de uma questão espiritual, tá? Eles estão falando que para alguns de vocês é a libertação, sim,
de ciclos que se repetem de geração por geração na sua família. E isso vai acontecer através do auxílio dessa mentora ou dessa mulher que já morreu. Esse ciclo que você pode não estar identificando, eles estão falando que é para você olhar para trás e ver uma situação que se repete na sua família, de geração por geração, que agora isso está sendo cortado, está recomeçando. A carta do louco também, que aqui nesse baralho significa o regresso, é exatamente isso, né? Zerar esse ciclo, sair dessa roda de samsara familiar, de karma familiar. É muito provável que isso esteja relacionado muito para você olhar os karmas que acontecem, karma familiar com as mulheres da sua família, tá? Sabe quando a gente olha e fala, na minha família sempre tem alguém infeliz, ou não prospera, ou sempre tem tombos, ou situações trágicas ou difíceis. Aqui eles estão falando que é o fim disso, e que você vai perceber isso, e essa ajuda espiritual, ela vem exatamente para quebrar essa herança ruim, tá? Que vem de geração para geração, e quebrando isso, você dá um salto evolutivo. Então, é como se você tivesse a oportunidade de curar toda a sua ancestralidade também nesse momento. Para alguns de vocês, essa herança ela pode ser patrimônio, e isso deve ser específico, tá? Mas eles estão falando que para alguns de vocês vem uma doação de alguma parte, alguma coisa que não estava se resolvendo, de patrimônios, de herança, de família, e que agora se resolve. Então, eu não sei se você vai receber uma outra parte da sua herança, ou se isso se resolve, a herança pode sair, ou se você estava tendo conflitos com outros herdeiros e tal, e isso de alguma forma se resolve, tá? Com a ajuda dessa mulher. Eu não sei se isso é uma mentora, não. Eu acho que não é uma mentora mesmo. É alguém que já partiu da sua família. O que mais, por favor, para Leão? Aqui eles estão falando de ressentimento, de luta, de discussão entre iguais. Isso tem muito a ver com conflitos de herança também, tá? Que vai ser resolvido. De muito ataque, você tendo que se defender, sabe? De tensão, de ressentimento, sabe? Assim, até de fofoca, calúnia, coisas que você tá tendo que se defender. Mas que aqui parece que alguém vai ser tocado aí, algum parente seu importante nesse processo de herança vai ser tocado. Isso quando eu tô falando de herança de patrimônio, tá? Que vai te ajudar. Essa carta, ela fala de apoio de parentes, né? Limpando impedimentos que estavam acontecendo na sua vida, que estava impedindo você sair disso. Essa carta, ela fala de um trampolim, quando você realmente, tipo, dá um salto na sua vida. E a carta do Lavrador fala de fim de contrariedades. Então, seja essa herança
uma cura de um karma, de uma herança ruim, né, de ciclos que se repetem na sua vida, seja uma herança de patrimônio. Aqui tá me dizendo que você vai ter ajuda dessa mulher que já morreu para resolver isso. Então é como se o justo fosse chegar até você. Desculpa, eu tô meio gripada hoje. Para finalizar, por favor, essa carta, ela fala de religiosidade. A religiosidade não é a religião, é a crença na espiritualidade. Aqui não tem, nessa época não tinha o espiritualidade, né? Então a gente chamava isso de religiosidade, que é diferente de uma pessoa dogmática, né? Então aqui tá reforçando essa questão da sua espiritualidade, das suas orações, das suas preces, do seu pedido de ajuda, sabe? Trazendo para você o resultado disso, sabe? Assim, e para alguns de vocês, eles estão falando que você tá sentindo essa presença. Engraçado que para alguns de vocês, você está sentindo a presença e está se assustando. Porque parece que está mais intenso de alguma forma. Mas não se assuste, porque essa presença é benéfica, tá para te amparar, e é uma presença. Não é mentora mesmo, é alguém da sua ancestralidade. Pode ser uma mãe, uma avó, uma tataravó. Para alguns de vocês, nossa, isso é muito específico. Essa mulher que já morreu é onde originou o karma. Talvez vocês não consigam chegar na origem do karma, mas é lá atrás, sabe? Assim, sabe aquela parada de constelação que você descobre lá atrás aonde teve o problema? E aí você vai curando até chegar aqui. Então essa pessoa que tá próxima é onde começou essa maldição de família. Isso não é um karma, é uma maldição de família. É onde começou a pessoa que estava envolvida nisso. Eu sinto aqui que há uma necessidade de agir em cima disso, dessa pessoa que já morreu, dessa mulher que já morreu, porque não era para ter acontecido tantas gerações. De perdas, eu não sei. E faz parte do desenvolvimento, não só seu, como dessa mulher que morreu, trabalhar nessa cura. Virou o carro também, pulou aqui o carro. O carro, ele reforça para mim essa energia do cavaleiro, né? De ação, de chegar, de chegar até você. E também é uma carta do espírito falando, né, do nosso caminho. O carro, ele é o caminho de vida também. Então alguma coisa na sua vida que vai se transformar através dessa ajuda dessa mulher que já morreu. Eles estão falando que assim que isso acontecer, ela entra no ciclo de reencarnação. Então tá bom. Então é isso. Ah, tá. Pra alguém aí, essa mulher que já morreu já tá no ciclo de reencarnação e vai nascer próximo a você, tá? Então, isso vai ser uma relação kármica, de cura, tá? Então tem alguém ou que tá grávida ou que vai ficar grávida próximo a você, que tá trazendo essa cura nesse ciclo reencarnatório. Bom, comenta aqui o que ressoou, deixa seu like, dá uma olhada nos outros conteúdos aqui do canal, principalmente
nos conteúdos sobre karma, queima de karma, que eu coloquei esses dias. Dia 18 agora, dia 18 de fevereiro, é o Mahashivaratri, que é a grande noite de Shiva, que é o dia mais poderoso pra gente fazer uma queima de karma. Então, eu vou fazer um ritual coletivo e na inscrição, além de participar do ritual coletivo, onde eu vou trabalhar a sua energia, eu também vou te dar todas as orientações, está tudo filmado e etc, para que você possa se preparar para o ritual, porque você precisa de 3 dias de preparação. Então, se você quiser fazer um ritual de queima de karma, quiser participar, nesse curso você vai ter toda a orientação sobre o que é karma, quem é Shiva, como cultuar, o banho que você tem que tomar durante esses 3 dias. É uma coisa simples, mas precisa ser feito. Meditação, tudo para você se conectar com a energia para que o ritual de queima de karma atue na sua vida. Então, aqui na descrição desse vídeo tem o link. Se você se interessar, corre, porque tá em cima da hora, tá bom? Então é isso. Se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixa seu like e compartilha aí para ajudar nas suas redes sociais e dá uma olhada nos outros vídeos. Um beijo, muita luz e até semana que vem.